Convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Livro do profeta Daniel, no capítulo 10, nós vamos proceder à leitura dos 21 versículos deste capítulo. E assim nos diz o Senhor através da sua palavra. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. O dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja no meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Conforme já foi informado no início do culto, nós estamos numa série de mensagens baseadas no livro do profeta Daniel, e até aqui já tivemos a oportunidade de considerar 9 capítulos. Estamos aqui chegando ao final da profecia, mas ainda há muito que aprender com a experiência desse homem de Deus, e há muito que aprender ainda das profecias que nos serão anunciadas pelo profeta Daniel, em especial o capítulo 11 e o capítulo 12. Mas esses capítulos ficam agora para o próximo ano, se Deus assim nos permitir estar vivos e com saúde para considerá-los. Mas vamos voltar os nossos olhos para o capítulo que acabamos de ler aos irmãos.
Daniel, sabemos que foi um dos maiores exemplos em toda a Escritura de um homem de oração, um dos maiores. Basta você ver que a vida deste homem é carregada, por assim dizer, de orações, em todos os momentos da sua vida. Olhamos para esse homem de Deus ali no capítulo 2, versículo 17 e 18, e ali encontramos Daniel fazendo o quê? Orando, ele e seus amigos, e os magos são poupados da morte por causa daquela oração de Daniel. Ele ora também com as janelas abertas para Jerusalém, e Deus livra-o da cova dos leões, está lá em Daniel capítulo 6, versículo 10. Mas Daniel também ele ora e ele confessa seu pecado e os pecados do povo, pedindo restauração do cativeiro. Foi a última mensagem, Daniel capítulo 9, particularmente o versículo 3. Agora, mais uma vez, Daniel novamente ora em favor da nação, uma nação que já não estava mais sob o cativeiro, uma nação que, em função do decreto do rei, já estava de posse da sua própria terra. Porém, ainda Daniel continua orando. Esse texto, irmãos, que lemos essa noite, tem muitas lições importantes a observarmos quanto à oração e o jejum. Muita coisa temos que aprender. Mas esse texto também nos fala dos reflexos que as orações da igreja produzem no céu. Enquanto a igreja ora, o céu se move. Vimos isso ali no capítulo 9, na última mensagem, e hoje veremos novamente o céu movendo-se em função de um homem de aproximadamente 84 anos, estava orando ao Senhor. Esse texto ainda ensina-nos lições sobre batalha espiritual. Ele ensina que por trás de toda batalha que olhamos da perspectiva horizontal humana, existe uma batalha maior que se trava onde os nossos olhos não podem alcançar, onde o nosso espírito não pode compreender. Há uma grande batalha espiritual. Sim, muitas verdades, muitos ensinos aprendemos desse texto. Mas eu quero considerar o tema desta noite sobre esta visão como resposta da oração. O que temos aqui é exatamente isso, uma visão como resposta da oração. Daniel continua em oração. Caminha ali pelo capítulo 9 e entramos no capítulo 10, no outro momento, e este homem de Deus, mais uma vez, os 3 primeiros versículos nos mostram que ele continua a orar, ele continua numa grande batalha espiritual. Sim, uma visão como resposta da oração. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Pai, mais uma vez voltamos à Tua presença, e agora para suplicar-te que nos ilumines na compreensão da Tua palavra. Te louvamos por esta palavra, te louvamos pela vida de Daniel, te louvamos por esta profecia, porque através dela temos sido encorajados e desafiados a viver para a glória do Senhor no mundo que esqueceu-se do Senhor. Somos desafiados pela profecia de Daniel a mantermos um padrão de vida pura no meio de tanta impureza, de permanecermos incontamináveis no mundo totalmente contaminado pelo pecado. Mas acima de tudo aprendemos também ser fiéis ao Senhor no meio de uma geração pervertida e corrupta como a nossa. Te louvamos por esta profecia, te louvamos por este livro, te louvamos por este homem, e te louvamos porque é propósito do Senhor encorajar e fortalecer o teu povo em meio a crises e lutas. E essa profecia até aqui tem nos encorajado. E auxilia-nos para que nesta noite voltemos nossos olhos mais uma vez para a experiência deste homem do Senhor, que procurou-te, que buscou-te em oração em tempo de poder encontrar-te. Assim os nossos corações se voltam para a tua palavra. Pastoreia-nos enquanto a ouvimos. Em Jesus oramos. Amém. Pois bem, este homem, veremos no texto muitos aspectos conforme já colocamos, mas eu vou começando a destacar a cada um deles. Primeiramente, o que encontramos nos 3 primeiros versículos deste capítulo. Diz o verso de número 1: No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi.
nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum até que passaram as 3 semanas inteiras. Primeira verdade desse texto: Daniel recebe um fardo, o fardo do seu povo sobre os seus próprios ombros. Daniel é um homem que está envolvido com a nação de Israel. Daniel é um homem comprometido com Deus e consequentemente com o povo de Deus. Este homem está mais uma vez aqui em agonia diante do Senhor, e o que vemos aqui é este homem com profundo fardo sobre os seus ombros. Daniel é um homem de lágrimas, conforme vemos no texto. Ele chora pelo povo, diz isso no verso de número 2: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. 3 semanas esse homem estava chorando pelo povo. Que ano era esse, diz o texto sagrado, no início do versículo 1? No 3º ano, ou seja, no 3º ano do reinado de Ciro, Daniel está orando a Deus e chorando pelo povo. Daniel tem aproximadamente aqui 84 anos, Daniel já é um ancião. Ele orou, ele chorou, ele jejuou pela libertação do povo do cativeiro, e isto aconteceu. O povo agora fora libertado do cativeiro, mas agora o povo está em Jerusalém. O povo já não está aqui na Babilônia. Ele continua na Babilônia, mas o povo foi para lá, ou seja, parte da sua oração foi atendida. Deus ouviu o seu clamor, o rei assinou o decreto e o povo voltou para a sua cidade. Mas o que acontece? Agora o povo está em Jerusalém, mas estava sob provações, sob um fogo cruzado. A oposição dos samaritanos interrompeu a reconstrução do templo, e esta é a razão porque ele ora. O povo voltou, mas a restauração plena ainda não tinha acontecido lá em Jerusalém. E Daniel, contudo, mesmo distante, ainda ali na Babilônia, ele está com seu coração, a sua alma afligida, ele chora pelo povo. Os fardos do povo de Deus precisam pesar sobre os nossos ombros. Nós devemos ser companheiros nesse sentido. É por isso que nos chamamos de irmãos. É por isso que a Bíblia diz que quando um sofre, todos sofrem com eles, diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 12, falando sobre os dons espirituais. Então é um sentimento comum, e ele aqui está sentindo o fardo desse povo, ainda que distante. Sim, jamais seremos verdadeiros intercessores, como foi Daniel, a menos que sintamos peso das aflições que o nosso povo sofre. Temos que sentir. A oração é uma grande batalha. Nós suamos, nós pranteamos, nós jejuamos, nós trabalhamos numa batalha imensa, porque estamos envolvidos numa obra que não é nossa, mas do Senhor. E todos aqueles que são do Senhor, quando sofrem, nós também sofremos com ela. É exatamente isso. Mas Daniel não apenas ele derrama em lágrimas. O versículo de número 3 também nos diz que Daniel agora ele jejua pelo povo. Verso 3: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum até que passaram as 3 semanas inteiras. No versículo 12, a ideia continua, veja lá. Então me disse aquele anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então o próprio anjo reconhece isso e diz: você já está nesse abatimento de alma, você está jejuando e pranteando pelo povo, e eu vim por causa disto, da tua oração, do teu jejum. É um homem de oração. Ele abstém-se de alimentos, como ele próprio diz isso no verso de número 3. Daniel deixou de alimentar por 21 dias. Mais do que isso, Daniel deixou de ter o convívio social. Daniel recolheu para um local a sós, para um tempo de quebrantamento, para um tempo de jejum, para um tempo de oração, em favor da sua nação, em favor do seu povo, que embora estava em Jerusalém, o povo estava desanimado, havia inimigos dentro de Jerusalém. Os samaritanos não queriam que o templo fosse reedificado. Aliás, não foi uma boa notícia que os samaritanos tiveram quando souberam que os judeus estavam voltando do exílio para Jerusalém novamente. E é exatamente por isso que ele está aqui. Muitos judeus preferiram ficar na Babilônia do que voltar em Jerusalém. É bom lembrar que não apenas Daniel, mas muitos judeus simplesmente, depois do decreto de Ciro, não voltaram. Preferiram continuar e morreram ali na Babilônia. Daniel, porém, não voltou por 2 razões, segundo os historiadores ou os exegetas. Uma delas é por causa da sua idade. Um homem já com 84 anos de idade. E a segunda razão é porque ele poderia
ter uma influência muito importante, influenciar os reis babilônicos, os reis persas. Então ele ficou com um propósito. Mas durante os 70 anos de cativeiro, mesmo ocupando, conforme vimos em toda a profecia, altos cargos, este homem nunca esqueceu de Jerusalém, nunca esqueceu da sua cidade, nunca esqueceu do seu Deus, nunca esqueceu do seu povo, nunca esqueceu da sua igreja, porque diariamente ele orava pela cidade de Jerusalém. Isso está lá, já vimos isso no capítulo 6, versículo 10. Sim, Daniel jejua e ora pelo povo, Daniel chora pelo povo, mas Daniel também chora e jejua por duas razões. Por que Daniel jejuava e chorava? Conforme lemos o texto, porque muitos judeus haviam se esquecido de Jerusalém e mostraram pouco interesse de voltar do exílio. Isso tocou profundamente o coração de Daniel. Imagina, esse homem durante 70 anos orou pedindo a Deus, para Deus libertá-los daquela escravidão, para devolvê-los à sua terra prometida, à sua terra, para voltar ao seu habitat, ao seu lugar. E depois de 70 anos orando com Deus, Deus então responde a oração, conforme vimos no capítulo 9. E esse povo volta. Mas qual não foi a decepção de Daniel? Isso faz com que Daniel volte para a oração de novo, porque daqueles lá, muitos não estavam dispostos a voltar e permaneceram ali em Jerusalém. Então essa é a primeira razão pela qual ele está orando, para aqueles que, embora libertos daquele cativeiro, preferiram ficar lá do que voltar para reconstruir o templo em Jerusalém. Já tinham se acomodado à vida babilônica, já estavam vivendo como que um lugar comum para eles. E a segunda razão é por causa de algumas dificuldades que encontraram aqueles que para Jerusalém voltaram. Essa era outra razão por que ele estava orando. Conforme dissemos, os samaritanos haviam apelado ao rei da Pérsia para que paralisasse a obra. E o rei da Pérsia sancionou, e em função do decreto paralisou. Parecia que os povos que haviam retornado fizeram sem um verdadeiro motivo. Ou seja, havia desânimo. Então nós encontramos um grupo de judeu que ficou na Babilônia, um outro grupo que foi e encontrou oposição, porque os samaritanos conversaram com o rei da Pérsia para interromper a reconstrução do templo. E por outro lado, muitos que para lá voltaram, ou seja, para Jerusalém, já estavam desanimados devido ao período do cativeiro. Por essas razões é que vamos entender por que Daniel orava e jejuava. Sim, primeiramente Daniel foi um homem que recebeu o fardo do povo sobre os seus ombros. Mas em segundo lugar, o que aprendemos nos versos 4 em diante. Versos 4 a 12, uma outra verdade ressalta aos nossos olhos. Nos versos 4 a 12, diz que enquanto ele orava, diz o verso de número 4, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de Ufaz. O seu corpo era como o de berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Daniel, em segundo lugar, recebe uma visitação especial do céu. Enquanto ele ora, carregando o fardo do seu povo, naquele momento diz que ele levantou os olhos, verso de número 5, e olhei, e eis um homem vestido de linho. Que profunda experiência de Daniel. Daniel recebe uma visitação celestial ou angelical. O anjo que o visita é cheio de esplendor, conforme os versos 4 a 6. Veja bem, alguns estudiosos, como Stuart Elliott, Elvis Carabola, Young, entendem que, na verdade, essa descrição seria uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus, e seria aqui uma teofania da segunda pessoa da Trindade, ou seja, seria o próprio Jesus Cristo. E a razão que alguns entendem que este aqui seria Jesus Cristo é apresentada na forma como ele é semelhante àquilo que é descrito sobre Jesus lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 17. Ou seja, entendem que a própria presença de Jesus provocou um impacto em Daniel, e
Impacto esse que só o Senhor poderia tocar e restaurar, como o anjo vai fazer com ele. Então, aqueles que entendem que esta visita celestial foi de Jesus Cristo, em forma de um anjo, ou de um homem. Ele desce e fala com Daniel. Outros estudiosos, porém, entendem que não seria Jesus Cristo, como o próprio João Calvino, como Oswald Litz e outros estudiosos. Eles entendem, na verdade, que a descrição aqui é mesmo de um anjo, sobretudo porque no versículo 13 é dito aí que ele recebeu uma resistência. Veja bem, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, aqueles que defendem que aqui não trata de Jesus Cristo, é porque diz que ele foi resistido pelo príncipe da Pérsia, e depois nós vamos entender quem é ele. Jesus Cristo poderia ser resistido por alguém. Ele pediria uma ajuda a Miguel. Miguel vem para ajudar. Então, enfim, seja o que for, se um anjo, ele era diferente. Ele era um anjo, conforme vemos, que como um relâmpago, os seus olhos, o seu rosto como berilo, o seu corpo como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, diz o verso de número 6. E a voz da sua palavra era como um estrondo de muita gente. Tamanho foi o impacto que o versículo de número 7 diz que só eu, Daniel, tive aquela visão. Ninguém mais viu. Mas aquele movimento causou pavor. E todos fugiram, só eu fiquei, diz Daniel no verso de número 8. Fiquei, pois eu só a contemplar isto. Seja o que for, se Jesus Cristo é um anjo, Daniel teve uma visita especial do céu enquanto ele orava. Enquanto ele agonizava pela situação do seu povo ali em Jerusalém. E por aqueles judeus que não quiseram voltar para Jerusalém. Isso causou desconforto ao seu coração. Daniel, diante do esplendor do anjo, reage. E olha o que é dito no verso de número 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. A primeira coisa é que ele fala de que tinha um claro discernimento. Daniel, com relação a este homem, este anjo que desceu, ele diz: contemplei aquela visão. Ele diz: eu entendi. Deus deu a Daniel a revelação, a capacidade de compreender aquilo, enquanto que ele diz que outros não entenderam. Em primeiro lugar, então, vemos que ele tem um claro discernimento. Apenas Daniel conseguiu discernir aquela voz que para muitos foi um estrondo de muita gente, verso de número 6. Estrondo esse que fez muitos correrem, mas Daniel entendeu, diz o texto sagrado. Os outros ouviram, tremeram, temeram e fugiram, mas Daniel compreendeu aquele ser que desceu a ele. Foi assim também com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Quando Jesus Cristo veio a ele, conforme Atos capítulo 9, e ele compreende, então, apenas aqueles que vivem na intimidade de Deus conseguem discernir a voz dele. O que significa dizer que para muitos pode ser um momento de correr, amedrontado. Para aqueles que conseguem discernir os propósitos de Deus, ele tem calmaria, ele tem a paz que o mundo não pode dar, disse Jesus Cristo. Houve aqui uma irresistível percepção de que o céu entrou na terra, e ele tem essa percepção. Ao fugirem os demais, Daniel ficou sozinho perante o anjo. É o que ele diz no verso de número 8: fiquei, pois, eu só, e a contemplar a grande visão. Você tem conseguido enxergar a mão de Deus naquilo que talvez para alguns seria um escândalo, seria um estrondo, um barulho que não dá para discernir? Você consegue discernir os propósitos de Deus enquanto você ora? Aqui está esse homem de oração. Aqui está Daniel. Mas por outro lado, Daniel passou por um profundo quebrantamento. Veja que no verso 8 ele diz: eu fiquei só e contemplei aquela grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. O encontro com o Senhor, encontro com este ser celestial, causou em Daniel um quebrantamento, diz ele. Quando Daniel ficou sozinho diante daquele ser celestial, seu corpo se enfraqueceu, são as suas palavras. Daniel depois caiu prostrado pelo fulgor daquele anjo.
Diante da manifestação da glória de Deus, os homens se prostram e se humilham. Do contrário, não é a glória que eles veem. Lamentavelmente, vivemos dias dos espirituais, os mais espirituais, que veem Deus, que estão viajando, que têm visões, que têm arrebatamento, que vão. E é curioso o modo como eles lidam com essas coisas como alguma coisa comum. Um dos que acabou promovendo um movimento que houve no Brasil na década de 90, o movimento G12, um dos protagonistas era chamado Benny Hinn, Kenneth Reagan. E me parece que Kenneth Reagan diz que ele teve uma visão enquanto ele estava barbeando, saindo do chuveiro e foi barbear-se. E aí ele relata lá no seu livro que ele conversou com Jesus. E o seu relato é exatamente esse, que ele estava barbeando e Jesus Cristo estava aqui, e ele via Jesus Cristo no espelho e ele continuou conversando com Jesus Cristo. E aquilo foi um grande acontecimento. Está aí um homem que teve a visão de Deus. Ele pode ter visto outra coisa, menos Jesus Cristo. Porque aqueles que veem Deus, como diz o texto, ficam pálidos. Não é Deus que essas pessoas andam vendo por aí. Essas visões que são ilusões do coração, mas não vêm de Deus. Aliás, somos advertidos até quanto a isso, que aquele que diz sonhei, sonhei, Deus disse, quem é que esteve no meu conselho? Quem ouviu e viu a minha palavra? Assim não mandei esses profetas, eles foram todavia, falando as ilusões do coração. Deus já havia advertido sobre isto. Mas aqui nós estamos vendo este homem diante desse ser angelical, desse ser celestial. E o que vemos aqui é que ele fica quebrantado. Ele sente-se paralelamente como sentiu Isaías. Ai de mim, sou-me de lábios impuros. Quando nós contemplamos a glória de Deus, a primeira reação é a mesma de Isaías, é sentir que somos indignos. Quem somos nós para falar com Jesus no retrovisor de um espelho, como desse indivíduo disse? Mas é esse tipo de cristianismo, de evangelicalismo que estamos vendo proliferar no Brasil. Esses são os espirituais, mas nós não vemos isso aqui. Daniel foi um homem que então contemplou e foi quebrantado pela visão que teve da glória de Deus. Mas há um outro aspecto, Daniel também experimentou uma consolação. Lá no verso de número 12, depois que acontece isso, então me disse, aquele ser veio a ele e disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, olha aí, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Sim, ele tem uma gloriosa consolação. Então vemos aqui Daniel recebendo esse visitante celestial. Um homem que agoniza em oração com o fardo do seu povo. Um homem que enquanto isso acontece, vem um ser celestial e visita-o. Mas em terceiro lugar, Daniel também é respondido. Em terceiro lugar, ele recebe uma resposta de Deus. Veja o verso 12, mais uma vez. Ele diz, por causa das tuas palavras é que eu vim, final do verso 12. E caminhando um pouco mais, no versículo 13 ele diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel agora recebe a resposta da oração. Aliás, a vinda desse ser está ligada diretamente à oração. Porque veja, é exatamente isso que esse ser, como homem, esse anjo desce e fala a ele. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. É maravilhoso isso. A comunhão que este homem tinha com Deus. O céu se move em direção à terra por causa de um homem que ora, de 84 anos. Daniel então vê a resposta à sua oração. A resposta à oração de Daniel foi imediata. O anjo disse, eu vim por causa disso. E ele diz mais ainda, foram ouvidas as tuas palavras. Enquanto você no primeiro dia orava, Deus já tinha colocado essa ordem para eu vim.
Daniel aplicou o coração para compreender, para humilhar-se diante de Deus. É isso que diz o texto. Aplicou o coração para humilhar. Nós temos feito isso hoje. As pessoas que julgam compreender querem ser grandes, elas estão prontas para humilhar e compreender. Daniel queria ter luz na mente e joelhos no chão. Ele se aplicou. E o que é aplicar aqui? Os irmãos sabem lá no capítulo 9. Ele buscou os livros. Daniel era um homem que lia muito Bíblia e fazia oração. E já dá para fazer aquela rima que as crianças fazem. Para crescer, ler a Bíblia e faça oração. Foi assim. Lia e orava. Era um homem aplicado à Escritura Sagrada, porque foi pelos livros que ele entendeu que o período dos 70 anos estava chegando e que o povo voltaria para Jerusalém. Mas também foi por esse livro que ele compreendia que Deus tinha um propósito muito maior na história do que apenas fazer o seu povo voltar, conforme já vimos até aqui, e veremos isso com mais intensidade no capítulo 12 e o capítulo 11. Pois bem, Daniel queria de fato compreender. Daniel é informado que a sua oração foi deferida logo que ele começou a orar. Isso está no versículo 12. Deus tem pressa em responder àqueles que clamam a Ele. Aquela expressão Deus tarda, mas não falta, ou não falha, não é bíblica. Isso é adágio popular mentiroso. Deus não falha e nem tarda. Ele vem no tempo certo, e aqui ele está vindo para responder. A resposta foi imediata, diz o versículo 12. Deus não apenas respondeu a oração de Daniel, mas ele destacou um anjo para trazer a resposta direta a ele. Os céus se moveram para atender a igreja. Os anjos são espíritos, diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que herdam a salvação. Você já pensou nisso, querido irmão? A resposta à oração de Daniel foi resistida. Há outro aspecto que nos chama a atenção, porque o texto sagrado, lá no verso de número 13, diz que esse anjo veio e disse a Daniel que ele estava ali por causa da oração dele, que Deus tinha de fato aprovado aquela oração, mas algo que ele diz, verso de número 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Verso de número 12. Faça uma ligação, observe o que diz o início do verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas. Desde o primeiro dia. Mas no versículo 13 ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Qual foi o tempo do jejum? 21 dias. Enquanto Daniel orava, havia uma batalha maior que Daniel não sabia. Mas o anjo diz: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante esse tempo. É curioso isto. É maravilhoso isto. Deus, na verdade, ao responder a oração de Daniel, no versículo 12, esse anjo diz que foi resistida pelo príncipe do reino da Pérsia. Houve uma batalha espiritual nas hostes celestiais. Havia uma batalha enquanto Daniel orava. E no versículo 13 o anjo diz: o que Deus faz aqui é que Deus levanta a cortina e mostra para Daniel que existem dois andares no mundo. O primeiro andar é o físico ou material, e há um andar de cima, o espiritual. E Deus fala: Daniel, deixa eu te mostrar o que está acontecendo aqui. Você está olhando aqui, mas há poderes, há batalhas. A revelação do que ele coloca aqui será detalhada nos capítulos 11 e 12. Na verdade, aqui, quando Deus levanta a cortina, ele diz: Daniel, vou te mostrar que é uma batalha maior. Daniel, você está lutando, chorando por causa do povo desanimado lá em Jerusalém. Você está chorando porque o povo parou a reconstrução.
Você está chorando porque tem gente que continua no cativeiro, embora foi liberto para ir embora. Mas eu quero te mostrar, Daniel, que existe uma batalha maior. Deixa eu levantar a cortina e você vai enxergar algo maior. Há uma batalha espiritual. O príncipe do reino da Pérsia. Isso será explicado nos capítulos 11 e 12. Leia e você observará. Essa revelação registra fatos que cobrem toda a história. Deus conhece e revela o fim a Daniel. Deus é o alfa e o ômega da história. Ele é o princípio e o fim. E o que Deus diz a Daniel é que há uma batalha maior, para a qual eu quero que você abra os olhos, diz Daniel. E ele vai revelar no capítulo 11 e o capítulo 12. São os capítulos mais profundos das Escrituras sobre o final dos tempos. Mas voltemos novamente os nossos olhos. Sim. Em quarto lugar, Daniel também tem um outro ponto. A partir do verso 14, nós vemos que Daniel recebe um discernimento dos propósitos de Deus para a história. Ou seja, quando Deus abre a cortina e levanta a cortina, a partir do verso 14 ele diz: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Aqui está. Ou seja, Daniel recebe um discernimento dos propósitos de Deus para o fim da história. São dias distantes. E aí ele passa a falar desses dias distantes. A resposta então leva Daniel para um outro campo da história. É a história além da sua história. É a história que virá. É a história da consumação desta era que Daniel recebe aqui. A visão se estende não apenas aos anos imediatamente posteriores até aquele período do cativeiro babilônico, que é a volta do povo para Jerusalém, mas a visão se estende ao fim do mundo. E conforme dissemos, os 2 últimos capítulos vai falar dessa visão. Daniel também recebe discernimento, porque o texto sagrado diz aí que é o príncipe do rei da Pérsia. Alguns ligam esse príncipe do rei da Pérsia a um ser sobrenatural, e que trataria aqui então de uma batalha espiritual. Essa mesma batalha espiritual também é vista ali por João na ilha de Patmos, quando vai falar do fim dos tempos. Mas há outros que entendem que não, que seria uma pessoa mesmo, como João Calvino, mais uma vez. João Calvino advoga a tese de que esse texto não está falando de uma batalha espiritual no sentido de que era alguma coisa no mundo sobrenatural. Para João Calvino, esse príncipe do reino da Pérsia era um chamado de Cambises. Esse seria o homem. Mas seja como for, uma batalha no sentido de anjos lutando, ou uma batalha no sentido de que homens maus sendo levantados e conduzidos por anjos maus, seja o que for, é uma batalha espiritual. Nessa batalha há uma terrível hostilidade a ser enfrentada. O anjo fala com Daniel sobre a batalha travada nas regiões celestes. Há resistências espirituais às orações dos santos. Sim, enquanto nós oramos existe resistência nas regiões espirituais. Por isso que orar não é qualquer coisa. É triste, é lamentável como alguns julgam a oração, simplesmente dizem: olha, irmão, eu não posso te ajudar, não posso fazer alguma coisa com você, mas pelo menos eu posso orar. Eu espero que depois dessas série de mensagens sobre Daniel, você não use a palavra pelo menos posso orar por você, como se fosse coisa de menor importância. A oração move poderes que você não vê, e a oração confronta outros poderes. Aqui está. Havia uma batalha para a qual Daniel não tinha a percepção até então, até que o anjo disse: olha, por 21 dias houve uma batalha. Não é simplesmente orar. A oração é a maior força que move essa terra. Por isso que a Bíblia ensina-nos a orar, ensina-nos a vigiar e orar, disse Jesus Cristo, para que não entremos em tentação, porque as resistências espirituais são muitas enquanto os santos oram. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo diz assim: não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo
destas trevas, contra as hostes espirituais das iniquidades nas regiões celestes. É assim que Paulo fala. A nossa luta não é uns contra os outros, mas contra poderes espirituais. E observe bem, muitos acontecimentos na terra são reflexos dos acontecimentos do mundo espiritual. Muito do que acontece aqui é o reflexo do que se dá no mundo espiritual que nós não vemos. Isso está aqui no versículo 1 do capítulo 12, vocês verão lá. O seu nome então é citado aqui como Daniel, como Miguel. E assim diz o texto sagrado, que este anjo pediu, por assim dizer, apoio a este Miguel. Então me disse, não temas, Daniel, versículo 12, porque desde o princípio dos dias em que aplicaste o teu coração, e ele diz que eu fui resistido com o príncipe da Pérsia, lá no versículo de número 13, ele diz, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Miguel é chamado como um dos primeiros príncipes. Esse é um fato curioso, né? Miguel, ele é o arcanjo, é uma categoria diferente de anjo, com mais poder. Ele é o chamado arcanjo Miguel, o defensor do povo de Deus. Ele vai aparecer novamente no capítulo 12, versículo 1. Você vai ver esse anjo de um poder maior. E ele aparece ali novamente. O seu nome é citado 5 vezes na Bíblia, esse arcanjo Miguel. Uma vez em Judas, uma vez em Apocalipse e 3 vezes em Daniel. Os últimos capítulos, nós vamos conhecer um pouco mais desse arcanjo chamado Miguel. Um anjo com poder maior, um dos maiorais dos anjos, que está ao comando de Deus. Mas irmãos, prosseguindo um pouco mais, o que temos a aprender desta passagem da Escritura? Daniel também, ele recebe um encorajamento do céu. Veja o versículo 10 a 19, ele fala sobre isso. Enquanto ele se abateu, diz que o anjo veio e encorajou. Ele perdeu a sua fala e o anjo do Senhor tocou nele, como fez com o homem de Deus chamado Isaías. A brasa tenaz veio do altar, tocou e ele abriu seus lábios. Assim é dito, os versos 10 a 14, que ele teve um toque para levantar-se. Os versos 16 e 17, há um toque para ele abrir e falar novamente. E nos versos 18 a 21, o anjo toca e fortalece ele, e assim ele sentiu coragem ou encorajado novamente para a luta. Sim, Daniel recebeu também um toque especial desse mensageiro do céu. Para concluir, quero fazer algumas aplicações. Diante desta verdade, diante da experiência deste homem de Deus, o que podemos aprender? O que podemos tirar de lição para as nossas vidas? Primeiro, a primeira aplicação é que esse capítulo nos mostra que quem são os verdadeiros inimigos do trabalho de Deus? Quem são eles? São aqueles que aparecem. No caso aqui do nosso texto, a história registra que Zorobabel havia retornado para Jerusalém com aqueles que estavam ali no exílio. E ao retornar para Jerusalém, Zorobabel teve um trabalho imenso. E poucos companheiros esperavam, ele poderia esperar de seus companheiros. Mas quem foram os responsáveis por aquele desânimo total já em Jerusalém? Por que o povo não levou a cabo? Talvez você diga, bom, os responsáveis por esse desânimo do povo restaurar o templo foi os desencorajados. Tinha um grupo de pessoas desencorajadas, como nós falamos, que não estavam muito animados depois de passar aquele tempo no exílio, voltou, não estava animado. Quem foram os responsáveis então pelo fracasso? Talvez você diga, é tudo culpa daqueles que estavam desanimados. O desânimo tem impedido a realização de grandes coisas. Mas a nossa pergunta é, será que pessoas desencorajadas são os verdadeiros inimigos da igreja? Pessoas desencorajadas são os verdadeiros problemas para a obra de Deus crescer? Nós também poderíamos culpar os samaritanos, conforme dissemos, e esse é um fato histórico.
Eles se sentiram grandemente desapontados com o retorno dos judeus. Eles estavam felizes lá. Inclusive eles pediram ao rei para expedir um decreto para parar com aquela obra. Então você pode dizer, não, os verdadeiros inimigos da obra de Deus são os samaritanos, são aqueles que se opõem fisicamente à obra, como os samaritanos. Será que nós culparemos os samaritanos por isto? Ou seriam os persas os culpados? Ou seja, foram as autoridades persas que atenderam a voz dos samaritanos e ordenaram para que o trabalho cessasse, porque os samaritanos estavam se queixando. Certamente você diria, então, o problema foram os persas, os reis persas. Será verdade? Nenhum desses são os verdadeiros inimigos da obra de Deus. Os verdadeiros inimigos da obra de Deus está no verso 13 e o verso 20. Porque vemos o príncipe do reino da Pérsia resistiu. E ele diz lá depois no outro verso, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. O ensino claro da palavra de Deus é que os homens maus da terra são dirigidos por poderes maus, por demônios. Essas más personalidades espirituais influenciam e penetram a vida dos verdadeiros inimigos do trabalho do Senhor. A guerra em que nós estamos engajados, irmãos, não é primeiramente contra os nossos próprios desânimos. Os inimigos da igreja não são os desanimados, não são os inimigos visíveis. Não é a primeira instância de uma batalha contra autoridades que nós lutamos. A nossa guerra, diz o apóstolo Paulo, é uma guerra espiritual. Mais uma vez cito aqui Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra as regiões que habitam as regiões celestiais. Há um reino espiritual, há um conflito invisível, que se torna visível nas nossas experiências do dia a dia. Razão porque homens e mulheres não creem, diz o apóstolo Paulo, é porque o Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então o diabo e suas hostes são os verdadeiros inimigos da obra do Senhor. É a primeira aplicação. Mas uma segunda aplicação é que esse capítulo também nos ensina que as armas apropriadas para o conflito espiritual devem ser usadas. Conforme vemos imediatamente após identificar os inimigos da obra, o apóstolo Paulo, lá em Efésios novamente, capítulo 6, versículo 13, ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, a armadura adequada para a batalha certa. Não é com paus, não é na nossa força, mas Paulo diz, resistir ao diabo, com qual? A armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. Você tem se armado dessa armadura de Deus? Mas veja quão curioso é que quando Paulo vai falar da armadura, veja o que ele diz nos versos 18 e 19 do mesmo capítulo 6 de Efésios. Que tipo de armas nós devemos ter? Ele diz lá, com toda oração e súplica, em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. As armas na batalha espiritual, ele diz, orando com súplica, com oração e súplica todo o tempo. Qual foi o instrumento que Daniel usou para a batalha espiritual? Oração. Você não consegue resistir aos dias maus se você não for um homem e uma mulher de oração. Você não consegue entender o plano de Deus para a sua vida e para a história se você não for uma pessoa que lê os livros, ou leia o livro que é a Bíblia. É assim que vamos poder vencer os dados informados do maligno. A igreja precisa de abrir os olhos para dois movimentos importantes, oração e Bíblia. Sem isso não seremos vitoriosos. Estamos aí virando mais um ano. E se queremos ser vitoriosos, se Deus assim nos permitir chegar lá, não há outra maneira, não há outro segredo senão Bíblia e oração.
para lutas que certamente enfrentaremos, como as enfrentamos neste ano. É na oração, é na Bíblia que vem o consolo, que vem o conforto. É na oração e na Bíblia que vem a força espiritual para as batalhas que nos serão reservadas para o futuro. E foi exatamente esses dois elementos preciosíssimos que Daniel muito se utilizou dele, do livro do profeta Jeremias e das profecias e também da oração. Mas por fim, pense exatamente nisso. Há tremendo poder na oração. Foi pela oração que o exílio terminou e que Ciro foi movido a fazer o seu decreto histórico. Foi por causa da oração. Quando o trabalho de reconstrução foi interrompido, Daniel recorreu novamente à oração. Pouco depois o trabalho recomeçou. Vocês podem ver o fim da história. Os inimigos foram frustrados e Deus enviou novos líderes para exortar e encorajar o seu povo. Finalmente o templo foi reconstruído, porque houve orações que antecederam a reconstrução do templo. É por isso que nós devemos orar. Talvez eu e você oremos por muito tempo e nunca vejamos resposta imediata das nossas orações. Mas jamais Deus fará uma grande coisa nesse país, na sua vida, na sua família, se não for começando pela oração. É assim que nós oramos por tempo de revivamento dessa nação. Oramos por revivamento da nossa vida, das nossas famílias. Talvez nunca vejamos revivamento, mas jamais os revivamentos virão se não for antecedido pelas orações. Orar. É assim que acontece com Daniel. E neste capítulo, por fim, a última aplicação que nós podemos ver. Vemos aqui um velho de 84 anos mais ou menos, em um país distante, orou e a história foi mudada. O momento em que oramos é um instante quando alcançamos o auxílio do céu para o conflito espiritual. Cristo e o exército e Miguel unem-se na batalha contra as forças do mal. E a situação será vencida se você confiar na oração. Por fim, este capítulo também nos ensina o que a pessoa que ora pode esperar. O que você pode esperar da sua oração? Em sua longa vida, era a ocasião em que Daniel exerceu o maior poder, foi orando ao Senhor. Mas, no contraponto, foi o momento em que ele sentiu mais fraqueza. Porque a oração mostra exatamente o contraste do poder de Deus e a fragilidade e a fraqueza nossa. E é isso que está acontecendo com Daniel. Porque a oração, ela evoca o poder divino, ela evoca a ajuda celestial, mas nunca exalta o homem, pelo contrário, ela o abate. Como aconteceu, ele sentiu-se fraco diante de manifestação gloriosa daquele anjo. No lugar de oração, Daniel pôde ver aquele ser celestial. Foi tocado nos seus lábios, foi erguido em suas forças, foi tocado por anjos e foi animado quanto ao futuro do mundo. Onde poderia ele ver qualquer coisa senão ali no lugar de oração? Onde, exceto no lugar de oração, pode um fraco e trêmulo homem de 84 anos, um pecador, experimentar o céu descer à terra? Foi este homem que moveu a história. E a história foi movida através da sua oração. Que o ano que se avizinha seja um ano de oração. Se você não tem sido um homem e uma mulher de oração, se você não tem sido um homem e uma mulher que busca a palavra, dentre as várias expectativas que temos para o ano que se avizinha e os desafios que nos colocamos desde já, coloque por favor aí na sua lista orar e ler mais, porque as demais coisas, diz Jesus Cristo, nos serão acrescentadas. O reino de Deus, estamos caminhando para o fim de toda uma era e veremos isso nos 2 outros capítulos, mas em toda ela a igreja só permanecerá de pé se a igreja estiver firmada na verdade e com os joelhos dobrados até Jesus voltar. Que Ele se nos abençoe. Amém.